Fala galera, tudo certo? Sou de novo aqui, Lucas Andrei, para mais um vídeo aqui, né? Fazendo exercícios. E hoje o tema do vídeo é República Velha ou Primeira República, né? De 1889 a 1930. Então vamos ao nosso primeiro exercício. Já vou ler aqui, Enem de 2011. Completamente analfabeto ou quase sem assistência médica, não lendo jornais nem revistas, nas quais se limita a ver as figuras, o trabalhador rural, a não ser em casos esporádicos, tem o patrão na conta de benfeitor. No plano político, ele luta com o coronel e pelo coronel. Aí estão os votos de cabresto, que resultam, em grande parte, da nossa organização econômica rural. Então, basicamente, nesse texto, ele quis dizer um pouco, né, demonstrar o voto de cabresto, né, que era o quê? Um voto ordenado, digamos assim, pelo coronel. O coronel, que era o dono de terra, que tinha muita terra na região, ele comandava aquela região, ele era o chefão, então ele organizava os votos das eleições. Ele indicava o político que deveria ser votado, ele, por ser, né, o voto aberto, ele sabia em quem as pessoas estavam votando, então ele arrumava um grupo, né, um grande grupo, para que votasse num político, né, que ele queria, que esse político iria ajudar, iria facilitar as coisas para esse coronel. Lembrando que o coronel, ele não é o coronel militar, não é essa figura militar, é uma figura de chefe, um cara que comandava a região. Então vamos aqui ao comando. O coronelismo, fenômeno político da Primeira República de 1889 a 1930, tinha como de suas principais características o controle do voto. Então é o que eu estava falando, ele tinha um controle do voto. Então, qual político que ele quisesse que ganhasse, ele iria fazer ganhar. O que limitava, portanto, o exercício da cidadania. O que quer dizer aqui? Que as pessoas não tinham autonomia do voto. Eles votavam em quem o coronel quisesse. Nesse período, esta prática estava vinculada a uma estrutura social. Alternativa A, igualitária, com um nível satisfatório de distribuição de renda. E eu já pararia aqui, ó, na primeira palavra, igualitária. Não tem nada de igualitário aqui, né? O coronel tinha um poder que exercia sobre o resto, então não é igual isso aqui. Sempre está o coronel em cima e o povo embaixo. Estagnada, com uma relativa harmonia entre as classes. Não tem absolutamente nada de harmonia aqui, porque é da mesma questão da letragem igualitária, não há uma harmonia. Há um cara que está em cima, o coronel, e o resto que era, né, o seu grupo que ele fazia de voto. Letra C. Tradicional, com a manutenção da escravidão nos engenhos como forma produtiva típica. Aqui foge um pouco do que a questão quer, que é que fala em questão de produção, né? E não na questão de voto, de, do porquê acontecia este famoso coronelismo. Letra D, ditatorial. Uma boa, ditatorial é a forma de como mais ou menos era. Perturbada com um constante clima de opressão, era um clima de opressão, sim, porque se, né, o trabalhador não votasse em quem o coronel queria, ele iria sofrer algum tipo de punição, perder emprego e outros tipos de punição. Mantido pelo exército e pela polícia. Aqui é o erro da questão, dessa narrativa. Porque às vezes as pessoas podem confundir este coronel com uma figura militar, mas não era figura militar. Então, essa alternativa já erra pelo esse final que é exército e polícia. Alternativa E, agrária. Era agrária, porque, né, o coronel era dono de muitas terras, né, marcada pela concentração de terra, certo, coronel,
e do poder político local e regional. Certo também, porque ele tinha esse poder político, porque ele fazia acontecer, basicamente. A eleição ocorria, ele tinha uma relação com o político, e o político era eleito porque o coronel conseguia votos. Então, o coronel conseguia votos. Então, basicamente, ele comandava a região por ter muita terra, ter muito dinheiro, porque a base da economia brasileira naquela época era ainda mais agrária, e ele conseguia o poder político também, não ele lá na política, mas sim ele ordenando votos no político que ele queria que vencesse. Lembrando que a alternativa correta é a alternativa E. Então, essa foi a primeira questão, vamos para a segunda questão agora. A segunda questão é do ano de 2010, na prova PPL, e vamos lá. O mestre Sala dos Mares. Há muito tempo, nas águas do Guanabara, o dragão do mar reapareceu, na figura de um bravo marinheiro a quem a história não esqueceu. Conhecido como Almirante Negro, tinha a dignidade de um mestre Sala, e ao navegar pelo mar com seu bloco de fragatas, foi saudado do porto pelas mocinhas francesas, jovens polacas e por um batalhão de mulatas. Rubras cascatas jorravam nas costas dos negros pelas pontas das chibatas. Então, né, tá falando aqui questão dos marinheiros, né, bravo marinheiro, né, nas águas da Guanabara, Rio de Janeiro, né, beleza. Então, basicamente, né, tá falando aqui, ó, na história brasileira chamada Revolta da Chibata, liderada por João Cândido, descrita na música, foi. Então, basicamente, tem que saber sobre a Revolta da Chibata, que aconteceu, né, por marinheiros, ó, bravo marinheiro, nas águas da Guanabara, Rio de Janeiro, e aqui, né, chibatadas. Então, vamos à questão. Alternativa A, a rebelião de escravos contra os castigos físicos, ocorrido na Bahia, né? Não, isso aqui já está errado, porque não é rebelião de escravos, e sim de marinheiros. Não ocorreu na Bahia, aconteceu só no Rio de Janeiro em 1910. Letra B, a revolta no Porto de Salvador, já está errado, porque foi no Rio de Janeiro. Letra C, o protesto ocorrido no Exército, não, na Marinha, já está errado já. Vamos para o próximo, esse aqui já estamos já direto. A rebelião dos marinheiros, correto. Negros e mulatos, correto. Em 1910, correto. Contra os castigos e as condições de trabalho na Marinha de Guerra, correto. É a alternativa D, mas vamos ler a letra D. A letra E. Protesto popular contra o aumento do custo de vida no Rio de Janeiro. Não. É a alternativa D, a rebelião dos marinheiros, negros e mulatos, em 1910, contra os castigos e condições de trabalho na Marinha de Guerra. Então, para fazer um contexto aqui com a questão, a revolta da Chibata aconteceu em 1910, no Rio de Janeiro, né, por marinheiros negros e mulatos que exigiam melhores condições de trabalho, pediam, né, uma melhoria na alimentação, pediam a lei contra as chibatas, né, para ser um trabalho mais digno, né, e pediam também a anistia do que eles fizeram. Eles entraram nos principais barcos de guerra do Rio de Janeiro, apontaram, né, as armas para a capital do Brasil, na época era o Rio de Janeiro, e eles conseguiram no final o que eles queriam. Porém, futuramente voltaram às repressões, mas inicialmente o que eles pediram, eles conseguiram, que era ser tratado com dignidade, ter melhora na alimentação, ter uma lei contra as chibatas e a anistia desse ataque, né, que eles colocaram as armas em direção ao Rio de Janeiro. Então, esta questão aqui de 2010 do Enem PPL é a alternativa da letra D. Então vamos para mais uma questão aqui do Enem de 2011, tem 2 textos e a pergunta, vamos lá. Até que ponto, a partir de posturas e interesses diversos, as oligarquias paulista e mineira dominaram a cena política nacional na Primeira República? A união de ambas foi um traço fundamental, mas que não conta toda a história do período. A união foi feita com a preponderância de uma ou de outra das duas frações.
Com o tempo, surgiram as discussões e um grande desacerto final. Beleza, esse é o primeiro texto. Vamos ler o segundo. A imagem de um bem-sucedido acordo café com leite entre São Paulo e Minas, um acordo de alternância de presidência entre os dois estados, não passa de uma idealização de um processo muito mais caótico e cheio de conflitos. Profundas divergências políticas colocavam-nos em confronto por causa de diferentes graus de envolvimento no comércio exterior. Aí a questão pede, para a caracterização do processo político durante a Primeira República, utiliza-se com frequência a expressão política do café com leite. No entanto, os textos apresentam a seguinte ressalva à sua utilização. Então, basicamente, o que eles estão pedindo aqui é: ok, usava com frequência essa expressão política do café com leite, que era a alternância de poder. Porém, os textos apresentam uma questão aqui, né, que tem uma ressalva na sua utilização, que é o quê? Esta questão de, nos dois textos, na presente, né, a questão de discussões entre as duas partes, um grande desacerto, né, aqui profundas divergências políticas, né, confronto. Então, existia, né, essa aliança entre os dois, porém, com com algumas questões de desordem, né, de discussões. Então, vamos procurar isso nas alternativas aqui agora. A alternativa da letra A. A riqueza gerada pelo café dava à oligarquia paulista a prerrogativa de indicar os candidatos à presidência sem necessidade de alianças. Não é isso que a gente, né, está querendo procurar aqui nas alternativas. A gente quer procurar o quê? Questão de achar, né, uma questão que não seja de acordo entre os dois, que não é o caso aqui, né? Aqui fala que uma coisa que foge ao tema do exercício. Aqui basicamente diz que a riqueza do café, né, dando entre aspas mais dinheiro, dava a prerrogativa de indicar mais candidatos à presidência, que não é o que ocorria. Letra B. As divisões políticas internas de cada estado da federação invalidavam o uso do conceito de aliança entre estados para este período. Não, né, não é correto, porque existia esta aliança, por mais que ocorresse alguns desafetos aqui. Letra C. As disputas políticas do período contradiziam a suposta estabilidade da aliança entre mineiros e paulistas. É isso aqui. É essa alternativa. As disputas políticas do período, né, as eleições, contradiziam a suposta estabilidade, porque supostamente era uma aliança. Só que nesses momentos de eleição existiam algumas discussões, alguns desacertos, né? Nesse outro texto tinha questão de profundas divergências, então é esta alternativa da letra C. Vamos continuar lendo então. Letra D. A centralização do poder no Executivo Federal impedia a formação de uma aliança duradoura entre as oligarquias. Errado, porque a centralização do poder no Executivo Federal, ela não é verdade, e existia uma aliança, sim, duradoura entre café com leite, né, entre o café, os paulistas e o leite, Minas Gerais. Letra E. A diversificação da produção e a preocupação com o mercado interno unificavam os interesses das oligarquias. Aqui, né, não tá, por mais que essa alternativa não seja errada, ela está errada nesta questão, porque o que ele está querendo? O que os textos apresentam, né, de ressalva desta utilização aqui de política do café com leite como uma aliança tranquila, porque existiam uma disputa política que contradizia a esse termo, né, de aliança entre mineiros e paulistas, que eram as disputas políticas, né, que ocorriam nas eleições. Então, basicamente, a alternativa C
fala o que está sendo pedido. Então, é a alternativa correta. Lembrando, gente, que eu não sou professor, sou aluno. Estou aqui para tentar ajudar a entender alguns temas. Eu estou colocando exercícios com os principais tópicos de cada matéria, de cada tema. Então, espero estar ajudando. Não sei se eu estou conseguindo da melhor forma, mas eu estou tentando. Então, qualquer tipo de dúvida, coloque nos comentários ou mande uma mensagem para mim no meu Instagram, @lucasandreic. E é isso. Estou aqui para ajudar. Espero estar conseguindo. Se cuidem e nos vemos no próximo vídeo com mais um tema que irá cair no seu Enem. Valeu!